Pô, bem, olá, boa tarde boa tarde a todos, né? Pô, bem, então vamos aqui começando a aula de matemática. Bom, acho que vocês devem ter visto na última reunião com a diretora, mas eu sou o professor João Carlos, né, estando com vocês com a disciplina de matemática. Bom, espero que realmente esse ano seja proveitoso, apesar do nosso quadro de pandemia, mas espero que nós possamos aprender bastante hoje, durante esse ano. Deixa eu ver só também para antes de iniciar, né? Caso vocês se preocupem com frequência, a frequência já está sendo feita. Normalmente eu faço ela automaticamente, conforme os alunos vão entrando, o sistema já acessa a frequência. Eu acho que todos vocês estão usando as contas com os nomes próprios de vocês, né? Então, acho que não tem nenhum problema. Deixa eu ver só o seguinte aqui. O professor Fagner, ele deixou alguma atividade para ser corrigida ou para ser passada ou corrigida? Vocês me respondam aí se ele deixou alguma atividade. Na última foi a prova mesmo. Só foi a prova mesmo, né? Acho que foi. Né, Chay? Não sei se tu lembra também. A última coisa foi a prova mesmo. Pronto, né? Então realmente, então acho que não. Então não teve atividade para passar ou ser corrigida não, né? Ele parou em que conteúdo, vocês sabem me dizer? Ele me passou todos os conteúdos que eram para ter sido passados para vocês, mas eu não tenho ideia de onde foi que ele parou. Ele parou em posição relativa entre a reta e a circunferência, se eu não me engano. Ah, certo. Pronto, daí já dá para ter um norte, né? Isso foi o que ele havia explicado a vocês, né? Posição relativa entre reta e circunferência, né? Isso, ele explicou aí. Deixa eu só puxar a aula dele aqui, então. Posição relativa entre reta e circunferência. Pronto, ele passou alguma atividade com relação a isso aí, posição relativa entre reta e circunferência. Ele passou uma atividade, sim. Eu não estou lembrado se ele corrigiu essa atividade. Ou a posição relativa entre reta e circunferência. A posição relativa entre duas circunferências. Mas isso foi anterior, não foi? Ou posição relativa entre duas circunferências. Acho que isso veio antes, né? Acho que ele já tinha passado esse daí. Ele explicou vários desses pontos entre reta e circunferência, ponto e circunferência. Entre reta e circunferência. Ponto e circunferência também.
Pronto. Deixa eu só. Uhum. Pronto, porque o que teve aqui de posição relativa entre reta e circunferência era uma atividade. Mas eu já havia explicado nessa parte de posições relativas entre reta e circunferência, então eu vou passar a vocês aqui então o conteúdo seguinte dele. O próximo conteúdo que vocês irão ver, né, seria conteúdo sobre poliedros, viu? A gente vai começar a ver hoje, ver alguns exemplos, em seguida eu já passar a atividade para vocês. E assim amanhã a gente corrige. Bom, então vamos aqui ao que seria o nosso conteúdo, que seria o conteúdo falando sobre poliedros, né? Bom, poliedro, como está dizendo, é uma reunião de um número finito de polígonos, tais que dois polígonos se intersectam em apenas um de seus vértices, ou um de seus lados, né? E essa interseção é exatamente um lado ou um vértice. Cada lado do polígono é também lado, né, de um e apenas um outro polígono, ou seja, dois polígonos eles podem compartilhar um lado, né, no poliedro. E dois ou mais polígonos adjacentes não estão em um mesmo plano. Ou seja, seria como eu tenho um lado, outro lado aqui, então eles não vão estar no mesmo plano. E é sempre possível ir de um ponto de uma face a um ponto qualquer de outra face sem passar por nenhum vértice, ou seja, só cruzando as arestas. Então, só para constar, poliedro, né? Vem do grego polis, que é muito, e o edros, que significa face. Então, em um poliedro destacamos aí os elementos que são as faces que são basicamente os polígonos em si, que formam a superfície do poliedro. As arestas são os lados de cada face do poliedro. Os vértices, né, que são os pontos comuns a três ou mais arestas de um poliedro. Os vértices de cada face são também os vértices do polígono. E aí nós temos como exemplo esse polígono aí, que ele também pode ser classificado como um prisma, né? Logo adiante a gente vê isso. Então, dentre os elementos que nós temos nesses poliedros, bom, dentre os elementos que nós temos nesses poliedros, nós temos aqui um, né? Seria uma face, né? Face. Cada face, você percebe que é um polígono, né? Essa face em preto, bom, ela é um pentágono. A face em amarelo, né? Um retângulo.
E aí percebe que no total nós vamos ter 7 faces. A linha em vermelho, ela é uma aresta, né? Percebe que nós temos arestas, né, que são justamente os lados de cada face. E os cantinhos são vértices. Isso, exatamente. Os cantinhos aí, com as pontinhas, né? Ou também chamar a quina, né? São os vértices. Que são justamente os pontinhos em amarelo. Então aí nós temos que esse poliedro, né? Ele tem 7 faces, 15 arestas e 10 vértices. Aí nesse caso aí nós temos um que é chamado de não poliedro, né? Nesse caso aí ele não é um poliedro, pois se você perceber aí, essa região destacada aí, ela não forma nenhum tipo de polígono. É como se você percebesse que realmente falta um pedaço aí. Bom, esses também aqui não podem ser chamados de poliedros, né? Porque com a definição de poliedro não é possível ir de uma região a outra passando pelo vértice. E nesse outro caso aí também não é um poliedro, pois percebe que o lado ali destacado ele pertence a outros 3 polígonos ou mais polígonos, né? Normalmente um lado ou uma aresta, ela só pertence no máximo a 2 e apenas 2 polígonos que formam esse poliedro. Então, percebe-se que os corpos aí, eles não são poliedros, né? Os corpos adiante, porque eles possuem faces que não são planas. Aí você pensa, sim, mas a face aqui em cima, é só pegar. Percebe que aqui em cima, ó, eu tenho uma face, ela realmente é plana. Só que aqui já não é. Só que aqui já não é plano, né? Fazer igual aquela história da Terra plana, né? E aí nós temos o quê? Um cilindro, um cone, né? Lembrando que eles não são poliedros. É um outro tipo de sólido geométrico, que a gente também vai entrar nesse assunto, que são os corpos redondos. Então, esses aí que são os corpos redondos, cilindro, cone e esfera. Eles não podem ser chamados de poliedros. Até aqui alguma dúvida? Tá tudo ok? Dá para prosseguir? Dá para prosseguir. Pronto, beleza. Então vamos lá. Só ver aqui mensagem. Pronto, então a gente... Meu Carlos, Pois não. tem algum grupo de formas geométricas que já são automaticamente poliedros? Algum grupo de formas geométricas. Deixa eu ver. Bom, poliedros, na verdade, são sólidos, né? Então, eles já são formados, como é que eu posso dizer, por várias formas geométricas. Ou seja, um poliedro, como é que eu posso explicar? Um poliedro nada mais é do que a junção de várias formas geométricas. Nesse caso aqui, Sim. pronto. Pronto, imagina como se fosse uma caixa, né? Uma caixa de papelão ou de qualquer outra coisa. Nesse caso aqui, eu tenho uma forma geométrica que é um pentágono, e aqui eu tenho outras formas geométricas que são retângulos.
Juntando elas, eu tenho uma superfície poliédrica fechada, justamente que a gente chama de poliedro. O nome completo disso seria superfície poliédrica fechada. Porém, a gente chama de poliedro porque é mais fácil. A gente depois vai entrar nos tipos de poliedros, viu? Que Tá talvez ok. aí. Pronto. Aí os poliedros. Nós temos os poliedros que eles são convexos, né, e côncavos. Alguns chamam desses poliedros côncavos de poliedro não convexo. Porque alguns nem chegam a ser côncavos, né? Como eu disse, né? Então, nós temos poliedros convexos, né? Que, se você perceber, se eu traçar uma reta pelo seu interior, ela intercepta, vamos dizer assim, essa reta ela é interrompida em 2 pontos apenas, tipo assim, ó. Eu tenho um poliedro que esse é um poliedro convexo. Percebe que se eu traçar uma reta começando no ponto A, só vai ter esse ponto B aqui, de interseção entre a parede do poliedro e a reta. Nos poliedros côncavos ou não convexos, né? Aí que tem outro exemplo. Pronto, nos poliedros côncavos, o que que acontece? Eu começo aqui no ponto A, aí percebe que bem aqui já tem uma interseção do poliedro com a reta, e lá no ponto B já é outra. Então, no poliedro convexo, aí o que que ocorre? O poliedro convexo, nesse caso, ela tem que interceptar em apenas 2 pontos. Ou também, você pode enxergar da seguinte maneira, você percebe que o poliedro ele é convexo quando ele é bem fechadinho, vamos dizer assim, quase bem feito. Já o poliedro côncavo, ou ele não convexo, ele é como se você percebesse que está faltando alguma coisa nele. Ele é um poliedro, porém você percebe que falta alguma coisa, como nesse caso aqui, né? Percebe que ele poderia ser só, ele poderia ser dessa maneira, fechadinho, mas não é. Então, normalmente, de vista, já dá para perceber se é um poliedro convexo ou côncavo. Aí nós temos um outro exemplo de poliedro côncavo, né, ou não convexo. Aí nós temos aqui que realmente, ó, ele intercepta, a reta intercepta em duas não, 4 partes, né, A, B, C e D. E isso já determina que ele é um poliedro não convexo. Aí nós temos os poliedros platônicos ou os poliedros de Platão, que é todo poliedro que possui todas as suas faces regulares e congruentes entre si. Ou seja, todas as faces dele são regulares, ou seja, ele vai possuir o mesmo número de faces, e as faces são iguais, né, entre si. Tipo esse, ó. Isso aqui é um tetraedro, né? Ou uma pirâmide triangular. A gente chama também de pirâmide de base triangular. Aí nós temos o cubo, né? O tão conhecido cubo. Que nós temos aqui, ó, os 4 lados, todos eles iguais, né? E nós temos todas as faces com o mesmo número de lados também iguais. Esses que são os poliedros platônicos. Também podemos chamar também de hexaedro ou cubo. E aqui nós temos um octaedro. E nós temos aqui, ó, todas as faces são triângulos, e todos os triângulos são iguais de também lados e medidas iguais.
ou seja, todas as arestas elas possuem medidas iguais. Aí aqui nós vamos ter um dodecaedro, aí você percebe o seguinte, que aqui já nós não temos o mesmo, aí nós vamos ter o quê? Tem alguns aqui, deixa eu ver, não, isso é mais para frente, desculpa. Nós percebemos que nós temos todos aqui, ó, são pentágonos, também todos os pentágonos, todos eles vão ter lados iguais, né, e todos eles serão do mesmo tamanho. Isso aí seria um icosaedro que ele tem 20 faces, todas as faces são triângulos e também todos triângulos iguais. Isso é o que nós chamamos de poliedros de Platão ou poliedros platônicos. Até que nessa parte acho que não tem nenhum problema, né? Porque basicamente são as definições sobre os poliedros. Né? Até aí nenhuma dúvida, né? Não, pode continuar. Pronto, valeu. Então, prosseguindo, a gente vai entrar na parte da relação de Euler ou relação de Euler. Né? Porque todo poliedro ele convexo, claro, e alguns que não são convexos, existe essa relação entre a quantidade de vértices, faces e arestas, que é chamada relação de Euler, ou relação de Euler. Que seria isso, né? Eu pegar o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Há alguns livros, e se você pesquisar também na internet, você vai encontrar talvez dessa maneira: vértice mais face menos arestas, ela é igual a 2. Também você pode encontrar dessa seguinte maneira em alguns outros livros ou propriamente na internet. Aí vou colocar como exemplo. Um poliedro convexo possui 7 faces e 15 arestas. Qual a sua quantidade de vértices? Aí vamos logo fazer rapidinho essa daqui. Vai ter outros exemplos. Aí nós vamos ter o quê? Pelaquela relação, né? Vértice mais faces é igual às arestas mais 2. Aí percebe que nós temos aqui os vértices, né? Mais 7 igual a 15 mais 2. Fazendo a conta, né? Então teria que a quantidade de vértices seria 15 mais 2 menos 7. Então, total de vértices é 10. Então, assim, são 10 vértices que esse poliedro possui. E no caso seria este poliedro, que é basicamente o mesmo que a gente estava estudando antes, né? E ele também é conhecido como um prisma de base pentagonal. Que um prisma, já adiantando, nada mais é do que um poliedro em que eu tenho duas faces opostas iguais, né? Ou seja, duas faces opostas iguais, seriam uma superior e uma inferior, e as faces laterais são compostas por retângulos. Isso basicamente define o que é um prisma. Aí nós temos prisma de face triangular, face quadrangular, quadrada, que pode ser chamado de paralelepípedo. E aí vem as pentagonais, hexagonais e por aí vai. Aí, num poliedro convexo, o número de vértices é 9. O número de faces também é 9. Qual o seu número de arestas? Aí eu vou deixar para vocês. Rapidinho faço essa continha para ver quanto é que dá. Acho que dá para vocês verem direitinho aí.
Aí dá para resolver rápido. Qual é a Vocês podem... conta? Porque tá cortando aqui o seu áudio. Ah, vixe, Maria, deve ser a internet. Pronto. Mas é a minha internet. É. Tá ruim. Pronto. Num poliedro, o número de vértices é 9 e o número de faces também é 9. Qual a sua quantidade de arestas? Pronto, vou fazer aqui. É só pegar pela relação de Euler. Foi 16. É esse? Deu 16. O meu deu 2. Eita, temos aí... Não tá errado. E o meu 20. Deu Vixe, tudo pai. errado. Vale, meu pai. Então temos aí várias discrepâncias aí. Vamos ver qual foi o problema, né? Vamos ver aqui já como é que foi o problema. Vamos lá. O número de vértices é 9 e o número de faces também é 9. Então vamos ver aqui da relação de Euler. O que a gente tem? Então nós vamos ter 9 mais 9 igual a quantidade de arestas mais 2. Até aí, beleza. Então aqui nós vamos ter, então, eu peguei e fiz o seguinte. O A que estava aqui, né? Esse A de arestas, eu botei para o outro lado, né? Inverte o sinal. Esses dois 9 também joga para o outro lado, né? Trocando o sinal. E no final multiplica tudo por menos 1, né? Porque aqui já foi de forma mais resumida. Então aqui seria 9 mais 9, 18, menos 2, 16. Então o número de arestas nesse caso vai ser 16. Quem foi que acertou aí? Gabriel. Ah, tomara que fique só nisso daí. Eu sei. O pessoal torce para que fique só nisso. O problema é porque nisso aqui acontecem outras coisinhas. Daqui a Mas não é pouco nada começa a demais, não. piorar. Não há nada tão ruim que não piore, né? Afinal, do jeito que tá tudo, sempre a tendência é essa. Não é eu sendo pessimista, é realismo mesmo. Então, nós teremos 16 arestas. Então, nesse caso, este seria o nosso poliedro. E se você contar direitinho, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Né? Contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Com as faces laterais, 9 com a base. Então, 9 faces, 9 vértices. Então, nós temos 16 arestas. Seria uma pirâmide nonoangular, mas isso aí, né? Não é para ninguém ficar preocupado, não. Aí, no terceiro exemplo, um poliedro possui 10 faces, das quais 6 são triangulares e 4 são hexagonais. Qual é o número de arestas e de vértices desse poliedro? Pois é, Gabriel, desculpa não atender seu pedido, mas não ficou só naquilo não, tá? Tá certo, bora pra frente. Mas vamos lá, né? Bora para frente. Bora. Aí, o que que acontece? Percebe-se que agora ele dá as faces e ele dá a quantidade de lados.
Isso aí vai ser, de certo modo, importante, porque quando a gente viu anteriormente, os poliedros, o que que acontece? Cada lado dele, cada ladinho, cada aresta, é compartilhada com duas faces. Ou seja, uma face, ela pode ser comum a dois poliedros. Se eu tivesse como explicar de maneira melhor, mas por aqui não tem nada que auxilie. Eu Nesse vou daí a assistir. gente vai substituir os valores, né? Fazer a conta É, e ver como isso dá é para colocar naquela fórmula, né? isso, só que aqui a gente vai pegar de outra maneira. Pronto, deixa eu só tentar raciocinar direitinho. Então aqui o que nós temos, ó? Isso aqui é como se fosse um sólido. Eu tenho essa aresta que é comum a essas duas faces aqui. Então, eu teria isso. Não sei se dá para observar direito, até porque o slide ele toma mais da metade da tela. Mas a gente vai ver da seguinte maneira aqui. Vou tentar explicar de forma meio sucinta. Então nós temos o quê? Que a quantidade de faces é 10, né? Aí para calcular a quantidade de arestas, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a quantidade de lados totais que nós vamos ter dessas faces. Por exemplo, são 6 faces triangulares. Eu tenho quantos lados, somando todos os triângulos aí? No caso, somando os triângulos, fica 3 vezes 6, no caso, né? 18. Isso, então, pronto, exatamente. Dos triângulos eu tenho 18 lados. Dos hexágonos, que são 4, aí vai ter quantos lados ao todo? 24. Isso, exatamente. Então, aqui são, como eu havia explicado, os lados dos triângulos e aqui os lados dos hexágonos. Por que eu vou dividir por 2? Né? Como eu havia explicado, cada aresta ela é comum para duas faces. Então, cada arestazinha, cada linha, ela é comum para duas faces desse poliedro. Então, por isso que a gente divide por 2. Né? Então, aqui somando dá 18, mais 24, dividido por 2, né? A gente 40... vai saber que divide por 2 só em dizer que é poliedro? Não, aí a gente vai saber que a gente vai dividir por 2, nesse caso, é como eu disse, né? É para definir a quantidade de arestas. As arestas é que, Entendi. viu? As arestas aqui a gente pode dividir por 2. Porque sabendo isso, ó, que as arestas deu 21, é assim, você já tem a quantidade de arestas. Já tem também a quantidade de faces, né? Aí o que é que precisa para aplicar a relação de Euler agora? Falta só os vértices, que é o que vai descobrir, né? Isso. E aí você parte para a relação de Euler. Então, é só aplicar, né? Então vai ficar o quê? Os vértices, né? Vai ser 10 igual a 21 mais 2. Esses vértices vão ser iguais a 21 mais 2 menos 10. Tá? A quantidade de vértices é 13. Então percebe-se que aí são 10 faces, 21 arestas e 13 vértices. Não tenho esse poliedro aqui exemplificando, tá? Mas ele realmente ele vai satisfazer a relação de Euler. Pronto, deixa eu ver aqui. Pronto, vai. Vamos ver aqui. O número de arestas e de vértices
de um poliedro convexo com 6 faces quadrangulares e 4 faces triangulares é, respectivamente. Pronto. Vamos tentar fazer essa daí, vocês. Viu? Dar um tempinho para vocês tentarem. Vamos só lembrar o seguinte, ó. O número de arestas e de vértices de um poliedro convexo com 6 faces quadrangulares e 4 faces triangulares. É, respectivamente. Então, eu acho que dá para vocês já calcularem isso. Utilizando aquele mesmo exemplo anterior. Tentem aí, que aí a gente já responde. Eu ia pelo menos colocar uma musiquinha para não ficar nesse silêncio, mas se eu fizer isso e colocar o vídeo no YouTube, aí direitos autorais me mata. Deu certo aqui. Deu quanto, Gabriel? Aqui deu 10. Deixa eu ver, 10. 10 e 10, o 10 e 18, porque tem as faces, né? Tem Verdade, a perdi. 10 e 18, isso. 10 e 18, né? Respectivamente. Não, ao Ou contrário, não? 18 e 10. Ah, tá certo. É porque eu não prestei atenção na ordem. 18 e 10. Vamos ver se alguém mais consegue alguma coisa diferente. Consegui 10 e 10. Pronto, já conseguiram alguma coisa diferente. Ou então vamos aqui ao nosso debate, né? Então vamos verificar o que foi que houve. Bom, então são 6 faces, né? Como eu havia dito, 6 faces quadrangulares e 4 triangulares. Então nós temos um total de 10. 10 faces ao todo. Então ele pede para saber a quantidade de arestas e de vértices nessa mesma ordem. Bom, para as arestas, né, a gente vai poder calcular elas dessa maneira, né? Já que são 6 arestas, não, 6 faces, perdão, quadrangulares, então faria 6 vezes 4. E como são 4 faces triangulares, 4 vezes 3. Fazendo aqui, eu teria 24 mais 12 dividido por 2, ou 36 mais 12 por 2, então, bom, já dá 18. Então, 18 arestas. Bom, daí
você percebe que pelas opções, né, pelas alternativas, o único que me sobraria das arestas seria isso, né? Porque se as arestas deu 18, eu iria por isso aqui. Aí você faria os vértices só por desencargo de consciência, né? Só para saber, será que é isso mesmo? Aí, pela relação de Euler, nós vamos ter, né? Vértices mais faces igual às arestas mais 2. Aí é só substituir. A quantidade de vértices mais 10 vai ser igual a 18 mais 2. Então, os vértices vão ser 18 mais 2 menos 10, que dá 10. E aí se confirma a nossa resposta. Né? Então, portanto, são 18 arestas e 10 vértices, só para confirmar mais uma vez ali. Ok? Não é tão complicado, né? Pelo menos. Só talvez no início dá aquele susto, mas depois ver que não é tão ruim assim. Aí vamos falar sobre a soma dos ângulos das faces. Né? Todo poliedro convexo, né? Então a soma dos ângulos das suas faces, ela vai ser dada por isso. Ok? Então, a quantidade, vamos dizer assim, a soma dos ângulos das faces vai ser a quantidade de vértices, menos 2, multiplicado por 360. Por que 360, né? Seria mais ou menos como se fosse uma volta inteira. Ou, se você quiser colocar em pi radianos, né? Aí então eu teria que essa soma das faces, dos ângulos, seria os vértices menos 2 multiplicado por 2π. Um exemplo simples, né? Um prisma pentagonal é um poliedro formado por 10 vértices. Qual a soma dos ângulos das faces? O que a gente faz, né? Só usando isso aí, pronto, tentar deixar para vocês, vendo o que é que dá. Dois mil oitocentos e oitenta graus. 2.880 graus. Vamos ver se mais alguém consegue alguma coisa diferente disso. Eu também vou tentar. Oi? Cortou aqui, peraí. O meu resultado deu 2.880 graus. Também, né? Pronto. Então, vamos ver aqui. Então, vamos ver aqui o nosso resultado, né?
Eu perdi, foi? Pronto, aqui. Pronto, então vamos lá. Então, nós vamos ter aqui, né, a nossa formulazinha básica, que seria vértices menos 2 multiplicado por 360. São 10 vértices, então eu vou ter 8 vezes 360, é 2.880. Percebe que não é um negócio tão bicho de 7 cabeças assim, né? 2.880 graus seria a soma dos ângulos. Agora vamos só aplicar isso aqui, né? Determinar a soma dos ângulos das faces de um poliedro com 12 faces e 15 arestas. E aí vamos ver no que é que dá. Me vejam aí qual seria o resultado. É usando a mesma fórmula? Você vai utilizar a relação de Euler, né, para determinar os vértices. E aí dos vértices você só substitui, né, para determinar a soma dos ângulos. Pode dar número negativo às vértices? Não existe número de vértices negativo. Calma aí. Pois é que eu acho estranho. Ah, eu olhei errado. Ah, achei o erro já. Olhei errado. Mil e 1080 graus. 1080 graus. Isso. Pronto, talvez temos resultado diferente. Vamos ver se a gente tem algum resultado diferente, né? O meu deu a mesma coisa. Pronto, Liliane entendeu a mesma coisa. Eu também, deu a mesma coisa. Certo, então deixa eu só... Não, estou só conferindo aqui vamos dizer assim, a lista de chamada, né, que é
como eu expliquei, de acordo com que o pessoal vão entrando no meu aplicativo, aqui ele já reconhece quem entra e também o horário em que sai. Então, pessoal, vamos lá, né? Claro, né? Vamos determinar primeiro, né, o número de vértices pela relação de Euler. E aí vamos verificar o seguinte: quantidade de vértices mais 12 igual a 15 mais 2. Se você somar aqui, né, vai dar 17. 15 mais 2. Né, se você somar aqui, vai dar 17. Então, 17 menos 12, 5. Então, fazendo agora com a soma dos ângulos, né, das faces. Então, seria, então, 5 menos 2, que dá 3. E aí, 3 vezes 360. E aí, nós temos 1080 graus. Exatamente isso. Então, o assunto não foi tão ruim e tão complicado como era de se parecer. Estou só dando uma olhada aqui na atividade de vocês, que logo depois eu vou colocar. Bom, então a soma dos ângulos vai ser de 1080 graus, né? Aí, pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento com relação, pelo menos, ao conteúdo? Não, ficou não. Também não. Pronto, aí o que eu vou fazer? Logo depois, aí eu vou já colocar a atividade lá no grupo, para depois a gente já, no outro dia a gente já pegar, corrigir. João Carlos, Pois não. tu vai usar o grupo de matemática ou outro separado ou não? Eu vou usar porque parece que fica mais simples do que eu receber um monte de mensagem no PV, né? Com foto, Entendo. e Aí aí acaba. lá é para receber as atividades, né? Tu vai deixar Isso. mais. Tá, ok. Aí lá eu deixo para receber as atividades. Porque senão bagunça muito, eu já tenho muita coisa no meu WhatsApp, aí já complica mais. Então deixa lá no grupo meu de matemática que dá certo. Então na hora de colocar a foto, vou pedir depois pro pessoal colocar o nome completo, que aí eu dou uma conferida e já marco a atividade feita. Pois, pessoal, então é isso. Obrigado aí pela atenção e também muitíssimo obrigado pela participação de vocês, viu? Aí já deixa a atividade lá no grupo e próxima aula amanhã, né? Então, pessoal, até lá e uma ótima tarde, viu, gente? Valeu, Obrigado aí. até mais. Valeu. Toma.